Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas notícias do São Paulo, que ganhou por 2-1 do Fluminense. Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Vamos falar do São Paulo, né, cara? Porque assim, o São Paulo pós-Carpini, ele emendou uma sequência muito positiva. São 7 jogos, 6 com o Zubeldia. Essa sequência começa contra o Atlético Goianiense, em Goiás, Milton Cruz no banco. São Paulo jogou super bem naquele dia, ganhou de 3-0. Aí estreia o Zubeldia contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, vitória de Almanac 2-0. Aí um empate num jogo muito amarrado no Morumbis com o Palmeiras 0-0. Jogo seguinte, Copa do Brasil, Águia de Marabá, 3-1 São Paulo. Depois no Barradão, derrotou o Vitória 3-1. Derrotou o Cobresal no Chile, resultado que classificou o São Paulo matematicamente já para a próxima fase da Libertadores. E agora a partida contra o Fluminense. Então, pós-Carpini, são 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 16 gols marcados, 4 gols sofridos. A era Zubeldia começa do Barcelona para baixo. É que o Zubeldia estava assistindo aquele jogo. Ele estava lá, estava em cima. Né? São 13 gols marcados. Quer dizer, uma das coisas... Eu, assim, independentemente da fase pela qual passa o Fluminense, eu gostei muito do jogo. Achei o jogo um dos melhores jogos desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. E a saída de campo, o Arboleda entrevistado, ainda na transmissão, ele falou assim, não, tem uma coisa que a gente às vezes minimiza porque conosco não acontece, mas me parece que no futebol é algo muito comum. O Arboleda diz mais ou menos assim, nós recuperamos a confiança de jogar. Eu não sei se muitas vezes, quando a figura do técnico está fragilizada e a reta de chegada do Carpini, você tinha ali uma figura fragilizada, aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, o São Paulo chegou com aquele jogo, todo mundo dizendo, o Carpini já caiu. É só, quando der 11h35 da noite, ele já não vai ser mais técnico. São Paulo foi um time que não competiu naquela partida. Até quando faz o seu gol, ganha um pouco de fôlego. E de lá para cá, e me parece que isso é muito importante no futebol, e por isso talvez nossos companheiros de comentários, ex-jogadores, usem muito essa palavra, confiança. Porque o que você vê é um time... Mas além disso, dá para ver também um time e organizado. Não adianta ter só confiança, de acordo com as ideias que o treinador prometeu, né? Isso eu acho bem interessante. O treinador meio que prometeu jogar de um jeito e o São Paulo está jogando de acordo com o que ele acredita. E quando a gente olha a LDU de Zubeldia, tinha um modo de jogar. Mas o Zubeldia do São Paulo, ele vai se adaptando a cada rodada ao adversário. Isso é bem interessante da gente ver, porque mostra o domínio que o treinador tem sobre as características do seu grupo, sobre o conhecimento do futebol e o quanto ele é capaz de interferir numa partida. E eu acho que o treinador tem muita interferência no jogo, ele tem a capacidade de interferir numa partida. O Zubeldia tem feito isso no São Paulo. Eu não acho que os resultados são ao acaso. Não são. É um São Paulo que mudou o ritmo de jogo, que tem coragem para jogar. Você usou uma palavra importante. Eu falei de ideia, mas eu queria resumir nisso. O ritmo, a intensidade do São Paulo é outra que o Zubeldia. É outra coisa. A eletricidade do time é outra. E o jogador prefere jogar assim. Me parece que o jogador, ele gosta do treinador que diz, tenha coragem para jogar. Vá para frente, mude o ritmo do jogo, intensidade. Eu não acredito em futebol competitivo hoje sem intensidade. E tudo isso sem o Pablo Maia, que está gravemente lesionado. O Caleri se machucou recentemente. Lucas, que está para voltar. O Wellington Rato. 4 titulares do time nesse momento. Agora, e o Wellington, lateral esquerdo. Com a volta de um jogador... 6, Rafinha. Rafinha, 6. Com a volta de um jogador 6 titulares que eu considero assim, altamente promissor, no sentido de que pode ser um jogador de meio de campo que há muito tempo o Brasil deixou de ter, que é o Nestor. O Nestor, ele volta justamente... Essa sequência é a volta do Nestor. Ele volta contra o Atlético Goianiense e vai entrando no time. O Nestor. Até ser o titular que já era no ano passado e jogando muita bola. O Nestor, com o São Paulo, sob a direção do Rogério Ceni, o Nestor começou a aparecer. Se não me engano, foi inclusive o Rogério quem lançou o Nestor na equipe principal. Mas esse jogador é um jogador, primeiro, raro, de meio de campo. Pela capacidade que tem de, com a bola, ser criativo, e pela capacidade que tem de, sem a bola, se posicionar de maneira que o adversário tenha dificuldade. Ele não é passivo sem a bola, ele, pelo contrário, ele é um jogador com muita compreensão de jogo e a participação dele, eu acho, a qualidade de passe, arremate, enfim, ficou um longo tempo, desde novembro do ano passado, ele ficou por causa de uma lesão de ligamento, fez o gol que garantiu o título do São Paulo na Copa do Brasil, ano passado.
Mas, para mim, passa muito por ele. A Jéssica citou essa coisa e eu concordo plenamente. O jogador gosta de técnico que seja corajoso. Agora, esse técnico corajoso, ele tem que saber organizar o time. Tem que conhecer futebol. Isso. E muitas vezes o Pode ser técnico não é corajoso porque o conhecimento dele sobre futebol é limitado. Agora, é importante falar dos desfalques, né? Porque se o antecessor sofreu com os desfalques, o Zubeldia sofre também e o time joga mais. Eu não quero ser cruel com o Carpini é um treinador ainda inexperiente. Né? Pode ser que a carreira dele decole. Mas claramente o Zubeldia conseguiu driblar os desfalques que todos os clubes têm e o São Paulo tem muito. São Paulo tem muito desfalque por lesão. O Zubeldia, você olha o time e assim, parece que o time não está com desfalque. A presença do Zubeldia é maior do que a do Carpini. Não que um é maior do que o outro, não nesse sentido, mas o Zubeldia preenche mais o espaço do que o Carpini. E eu acho que o Carpini sofreu demais com isso. Um passo gigante na carreira dele. Eu gosto do Carpini, acho que ele é um treinador inteligente, conhece futebol, sabe organizar um time, mas o São Paulo é um peso enorme. É um peso enorme para carregar, principalmente quando os resultados não chegam. Então, além do aspecto que a gente não conhece, que é o dia a dia, que é dentro do vestiário. O que acontece, Jéssica, endossando o que você está falando, quando você traz um Carpini para o São Paulo, a tua taxa de convicção tem que ser muito elevada e, ao mesmo tempo, você tem que conversar internamente e dizer assim, e quando a coisa desandar, o que a gente vai fazer? Sustentar a decisão, A gente vai sustentar? Como é que a gente vai sustentar? O que a gente vai fazer para sustentar? Porque o treinador Como é que a gente vai dar consegue. respaldo? Ou a gente vai também hesitar? E eu entendo que talvez tenha acontecido isso. E o jogador em campo sente essa instabilidade. É lógico, a capacidade do Carpini me parece que não é motivo de discussão. O que você pode discutir são as horas de beira de campo sob pressão intensa e com um time com a grandiosidade, com a representatividade do São Paulo. Nesse momento, você precisa de respaldo. E saber dar esse respaldo. Respaldo para que o técnico sinta isso e os jogadores também. E talvez isso tenha faltado. O Zubeldia vem com uma outra capacidade, uma outra rodagem. Ele vem já com o título de Sul-Americana no currículo. Numa disputa por pênalti, que exige muito mais, porque teve tempo normal, prorrogação, e aí vai para os pênaltis. Então ele tem uma outra vivência, tem uma outra rodagem. Por isso que é muito importante que se deixe claro que o Carpini não é mau técnico, que o trabalho no São Paulo foi um horror, nada disso. Apenas que quando você traz um técnico com a milhagem que o Carpini tem, você tem que criar um cinturão de respaldo nos momentos de oscilações. Vamos lá então. Primeiro, vocês aí da torcida do São Paulo, vocês vão destruir mais um jogador da base, que é o Juan, que é bom de bola. O moleque perde gols, é menino, para com essa palhaçada que vocês fazem aí. Por que vocês não vai o Lucas, que não joga? Por que vocês não vai o Ramos Rodrigues, que não joga? Por que vocês não xingam eles? Aí o Juan, que corre que nem um desgraçado, que se esforça. Vocês são muito chatos. Torcida chata. São Paulinos chatos. Vocês estão de brincadeira com o menino. Olha o Rodrigo Nestor, que esse moleque joga. Ano passado vocês pegavam no pé desse moleque. Vocês xingavam, vaiavam. Ele é muito melhor que o Pablo Maia. Ele é um dos melhores segundo volantes que tem nesse país, é o Rodrigo Nestor. E ele vai ser negociado antes que todo mundo, porque ele é craque de bola. E vocês enchem o saco. Ah, mas do Ramos Rodrigues não. Por que, Souza? Fala, Souza! Porque o Rames veio com o nome, né? Veio jogar com o nome aqui, né? Veio jogar falando, tentar jogar falando, achando que era cantor. E aí não deu certo, né? Com os 3 treinadores não conseguiu jogar. Quantos treinadores? Os 3? Os 3. Os 3 treinadores. Os treinadores não conseguiu jogar. O Nestor, pra mim... O Nestor. Eu sempre fui um cara que levantei a bandeira e defendi muito o Nestor. Craque de bola, velho. Discutia... Como ele chama? Rodrigo Nestor. Nestor. É o Nestor, rapaz. É o Nestor, rapaz. Esse menino, pra mim, é o grande jogador do São Paulo. São Paulo perdeu muito quando ele machucou. Eu gosto do Alisson e dele junto. Cara, o Alisson é bom de bola. Tá jogando muito o Alisson. Joga muito. Mas o Nestor tem sido o toque refinado. O quê? O toque refinado do São Paulo. Motorzinho. O motorzinho do time. Ele joga demais. E quando ele tá bem... Ele ontem foi o principal jogador do São Paulo, pra mim foi o melhor jogador do São Paulo, só que o torcedor tem que ter mais paciência. Eu entendo o torcedor. Eu não entendo o torcedor, não. Desculpa, Souza. Não tem que ter essa briga com o menino Juan. Não tem que fazer o que fizeram com o Rodrigo. Fizeram com o Pablo Maia também. Vocês são muito chatos. Vocês estão pensando que vocês são o quê? Vocês estão pensando que é Pedro Rocha, que é Miller, que é Silas, que é Pita, que é Careca? Não são, irmão.
Vocês estão de brincadeira. Vocês fizeram aqui com o Kaká, com o Casimiro. Pô, para de ser chato. Mas perde gol, hein? Mas tudo bem, perde gol, mas perde ele... gol, hein? Mas que é melhor ele perdendo gol e correndo do que o Rames Rodrigues. R$1,5 milhão por mês é coisa pouco, Rames. Fica tranquilo. 3 jogos que ele não vai nem pro banco de reservas. Mas quem tem que bater palma pra quê? Zubeldia, Souza. Então tem que apoiar mesmo. Eu sou a favor de apoiar o menino. Tem jogadores que têm mais nome e erram gols seguidos também. O torcedor não tem seguidos. Essa foi boa, Xoxa. Então, precisa ter paciência com o jogador, porque o São Paulo está na situação que está hoje por causa da base. Se não fosse a base do São Paulo... Tava mortinho. São Paulo trouxe... Mas vamos lá, se dependesse do Ramos Rodrigues e do Lucas, aonde estaria o São Paulo? Copa do Brasil. Aonde estaria o São Paulo hoje? Gol do título. O Rames perdeu o pênalti que eliminou o São Paulo na Sul-Americana. Não, e o Lucas, 27 jogos em 9 meses. Vamos lá, São Paulo trouxe Daniel Alves. O que é que ele deixou? Sabe quanto tempo que a gente... 26 milhões de reais. Sabe quanto a gente não atualiza do Lucas e do Ramos Rodrigues? Sabe quanto tempo que a gente não atualiza a arte dos dois? Mais de um mês. Mas o Lucas tá machucado. Não, tudo bem, Veloso, mas não joga. Mas machucado. Mas não joga, pô. Daniel Alves Ué, o Igor Coronel, mas não joga, ele fez 27 jogos. Machucado. Mas ele fez 27 jogos, só muito pouco. Mas se o cara machuca, não tem o que fazer. Não, mas ele machucou quantas vezes? Já 3? Tá demais, Veloso. É a terceira vez. Desculpa, meu. O cara ganhou 1,5 milhão por mês. Ruim, Veloso. Vamos repercutir então o jogo de ontem. Para isso, vou chamar o Edu Afonso ao vivo aqui no nosso Sport Center. Mais uma vitória do tricolor paulista, Edu, mais uma vitória do Zubeldia e clima tenso também nesses reencontros do Fernando Diniz no Morumbi. Tudo bem, Mari? Muito bom dia a você, bom dia, Marra, Breler, Fã de Esportes. Pouco mais de 12 horas após o término da partida, São Paulo já está aqui no CT começando a preparação para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores na quinta-feira. Mas vamos falar um pouquinho nessa primeira parte sobre o jogo do Brasileiro, que para o São Paulo significou um salto legal na tabela, saiu da 9ª para a 5ª colocação, tivesse feito mais um gol, estaria no G4, mas está próximo, está colado com a mesma pontuação do 4º colocado, que é o Botafogo. E para o Fluminense foi um resultado péssimo, porque a equipe parou na 17ª colocação, não saiu da zona de rebaixamento. Ontem até o Diniz conseguiu poupar o Marcelo, que entrou no finalzinho para acertar essa bola na trave, o Cano, que entrou no decorrer do segundo tempo, Felipe Melo nem entrou, e ele não teve o Paulo Henrique Ganso e o Renato Augusto, primeiro suspenso, o segundo machucado. Só que agora o Fluminense, depois do jogo contra o Cerro Porteño na quinta-feira, também pela Libertadores, vai ter um longo período para recuperar muita gente no departamento médico, só joga dia 25 contra o Botafogo no Rio, isso se o Campeonato Brasileiro não parar até lá. O jogo, claro, se resumiu não só ao que aconteceu com a bola rolando, mas principalmente o clímax do jogo foi a bola quando estava parada nesse entreveiro aí. Se a gente lembrar, Diniz e Luciano têm uma história longa. Em 2019, os dois trabalharam juntos no Fluminense. Em 2020, a única contratação do São Paulo na era Diniz foi o Luciano, indicado pelo Fernando Diniz. E mesmo assim, aqui no São Paulo, alguns atritos. Vamos lembrar que teve um jogo contra o Bragantino, que o Luciano colocou o braço na bola dentro da área, estava 1-0 o São Paulo, pênalti pro Bragantino, ele tomou uma dura danada naquela ocasião do Fernando Diniz. Outras partidas que o Diniz também chamou a atenção do Luciano, mas teve também momentos de descontração. Uma vez um jogo contra o Sport, 3-0, o Luciano espirrou um jato d'água na cara do Diniz e os dois fizeram uma grande brincadeira ali no banco de reservas. Enfim, relação de altos e baixos que ontem culminou com essa expulsão do Diniz e o terceiro cartão amarelo do Luciano, que saiu sim no prejuízo, não enfrenta o Cruzeiro na próxima segunda-feira, ele e o Igor Vinícius. Bem, vamos trazer um pouquinho dos técnicos. Zubeldia, 6 partidas sem perder, 5 vitórias, 1 empate. Conte aquele jogo do Milton Cruz, são 7 partidas que o São Paulo não perde. E Fernando Diniz, os dois personagens principais da partida, falaram ao término do jogo ontem no Morumbi para quase 40 mil pessoas. Creo que es muy importante, independientemente del resultado parcial, como pasó en Copa Libertadores, como pasó en Copa Brasil, como pasó hoy aquí, sostener los principios de juego. Creo que ahí está la clave para poder revertir um resultado. E a gente tem um retorno também do Eduardo Afonso ao vivo conosco aqui no Sport Center. E é isso, Edu, a gente mostrou a palavra ali do Zubeldia, também trazendo boas notícias para o torcedor tricolor com o possível e próximo retorno do Lucas.
É isso, Mari. Você percebe que eu estou num lugar diferente. Estou aqui na sala de entrevistas do CT, que é pouco utilizada nessa altura do campeonato. A gente acabou de bater um papo com o Alan Franco, que irá durante a programação da ESPN, zagueiro que se fixou pelo lado esquerdo e tem agradado bastante o técnico São Paulino. Enquanto a gente está fazendo esse link ao vivo aqui, no gramado está rolando um treino para quem não jogou ontem ou que jogou menos de 45 minutos. E entre eles o Lucas Moura, que foi citado pelo Zubeldia ontem na coletiva e que tem boa chance. É o 4º treino do Lucas, amanhã será o 5º na véspera da partida, e se tudo correr bem, ele fica à disposição para o jogo contra o Barcelona, com transmissão exclusiva dos canais ESPN, quinta-feira no Morumbis. O São Paulo já está classificado, então qual é o objetivo agora? Juntamente com o Tadieres, a briga pelo primeiro lugar. O São Paulo tem um ponto de desvantagem. O Tadieres vai jogar com o Cobresal em casa, provavelmente vai fazer os 3 pontos. O São Paulo, então, tem que manter, no mínimo, essa desvantagem de 1 ponto, para na última rodada, também no Morumbis, contra esse Tadieres, reverter essa desvantagem, assumir a liderança e terminar na primeira colocação. Diferentemente do Fluminense, que se ganhar do Cerro Porteño quinta-feira, garante classificação e antecipadamente o primeiro lugar do seu grupo. O São Paulo ainda não terá o Caleri, talvez para o jogo contra o Tadieres, e segue ainda com outros problemas, como o Wellington Rato, o Pablo Maia, o Rafinha, que são casos mais complicados e mais distantes. A preparação se encerra amanhã. Um Zubeldia invicto, com 5 vitórias e um empate. Você junta aquela vitória do Milton Cruz, o São Paulo atinge uma marca que há muitos anos não acontecia. 7 partidas de invencibilidade na temporada, com 6 vitórias, sendo que 5 dessas vitórias foram longe da torcida tricolor, que tem lotado o Morumbis, ontem quase 40 mil pessoas. Então a gente segue por aqui acompanhando esse trabalho de São Paulo e durante a programação da ESPN, trazendo mais informações da preparação do tricolor para a Copa Libertadores da América. Edu, obrigada pela sua participação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te liberar, você também já prepara o material da entrevista com o Alan Franco para a gente colocar durante toda a nossa programação. Na tela, mais pontos desperdiçados após abrir o placar neste brasileiro. O Fluminense lidera esse ranking, né? Porque ele tem 5 jogos abrindo o placar, mas termina apenas com uma vitória. 2 empates, 2 derrotas, perdeu 10 pontos nessa brincadeira aí. Mas eu quero trazer primeiro pela ótica do São Paulo, de quem sai feliz, porque assim... ontem mesmo com o Fluminense abrindo o placar e tendo oportunidade, a gente viu os melhores momentos, Marra. O São Paulo tava se impondo no jogo e parecia que o São Paulo iria buscar esse placar de alguma maneira também, né? Sim, o São Paulo tem jogado bem. Acho que esse é um ponto. O São Paulo é um time que compete muito mais do que competia antes, é um time que não entra em campo sabendo que vai perder. Esse é um outro ponto. O São Paulo entra em campo para questionar qualquer que seja o adversário. O adversário de ontem é um adversário que tem um jeito de jogar estabelecido, porque está na cara do técnico já há algum tempo. O São Paulo sabia qual era o desafio e topou encarar. E se preparou para isso. Ah, mas o Fábio errou, mas o Diogo Barbosa errou. O São Paulo força o erro. O São Paulo corta linha de passe. E ele corta a primeira opção, porque ele faz um bloqueio em cima, e corta a opção de passe. O São Paulo se preparou para o jogo de ontem e se preparou muito bem. E eu acho que está vivendo está dando um momento de muita satisfação para o seu torcedor. E faz todo sentido. E tinha uma estratégia muito legal ontem. Se você perceber, a gente conhece o Nestor há algum tempo, várias vezes o Nestor brincando de atacante. Pisando mais a área, né? Mais próximo à área. E assim, não tem o menor problema de fazer isso. Isso é um jogador jovem. Se ele fosse um jogador de 29, 30 anos, você vai exigir isso do Nestor agora? Não, mas ele é um jogador jovem que pode agregar o futebol dele. Então, acho que isso é um papel importante do técnico também. É não ter o conceito pré-estabelecido, definido e quase que condenar o jogador a jogar sempre de uma forma. O André, que a gente conhecia, não era um André para fazer lado de campo. E a gente vê um Luciano cada vez mais confortável na teórica função de um 10. Eu acho que... E o Alisson... Tá muito bem. Tá muito bem. É um jogador que erra muito pouco e que dá um espírito de competitividade, de busca, de batalha. Eu acho que ele é um capitão de São Paulo na temporada. A gente vai conversar mais, Breler, sobre essa situação do Diniz, mas conversar sem palavrão. Isso, por favor. Apesar de estar normalizado para mim e para o Diniz, eu vou evitar por aqui também. Porque o nosso Daronco, o Ricardo Spinelli, já está ali também, pelo tamanho dos músculos. Mas, Breler, já dá para falar de um padrão de jogo do São Paulo? Já dá para ver isso, uma identidade no tricolor? Então, tá chegando lá, Mari. É um recorte ainda incipiente, são 6 jogos, invicto,
aos poucos consolidando. O interessante é que o Zubeldia, até pelos vários problemas físicos do São Paulo, não repete escalação. Mas aos poucos ele já vai dando a entender o tipo de jogo que o São Paulo vai praticar. E ele parece valorizar muito o apoio dos laterais do São Paulo, até pelos 2 últimos jogos, quando ele coloca jogadores de lado no ataque para fazerem funções de armação e se aproximarem da área. André Silva de um lado, Nestor do outro. No jogo contra o Cobressal tinha sido Michel Araújo de um lado e Ferreirinha do outro. E para gerar jogo pelos lados para os laterais, para esses caras dialogarem mais com o Luciano, com o Caleri. Ontem ele vai de Juan, uma opção até não muito convencional. Se imaginava o André Silva jogando por ali, ele prefere essa opção para manter a ideia de jogo. Então, aos poucos ele vai consolidando, mas é um São Paulo que pressiona muito e sabe pressionar quando perde a bola e que sabe fazer o que fazer com a bola, porque o São Paulo ontem, por mais que não tenha tido mais posse que o Fluminense no jogo inteiro, mas no primeiro tempo o São Paulo ficou mais com a bola e produziu mais, gerou mais finalizações, foi o time que mais chegou próximo do gol, não só em erros do Fluminense, mas também com criação, a bola passando muito pelo Luciano, o jogador mais beneficiado pela chegada do Zubeldia no São Paulo, porque se aproximou da área e do atacante de área. Então, é um São Paulo que aos poucos vai definindo sua identidade. Ainda não está estabelecida, o Zubeldia, no cenário ideal, teria todos os jogadores à disposição, a possibilidade de repetir um time em 2, 3 jogos seguidos, mas até aqui é um recorte muito positivo que mostra, sim, as ideias do treinador e os jogadores assimilando muito bem isso. Exemplo do Nestor, do Alisson e principalmente o Luciano. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O São Paulo que ganhou ontem por 2-1 do Fluminense. O São Paulo jogou em casa, vai ter uma sequência de jogos muito boa em casa, né? O São Paulo já começou a aproveitar bem a sua sequência de jogos com uma vitória por 2-1, já fica ali na parte da briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo está chegando, o São Paulo tem alguns jogos em casa, jogo da Libertadores em casa, jogo do Campeonato Brasileiro em casa, então isso aí ajuda demais, né? Contando com a ajuda da torcida, a torcida tem feito uma festa muito bonita no Morumbi. Então, o São Paulo ontem, que teve o gol da virada do Arboleda, né, que estava precisando, estava merecendo um gol, está jogando muito. Arboleda é um jogador e um zagueiro incrível, né? E o trabalho do Zubeldia é um trabalho excepcional, né? O trabalho do Zubeldia tem sido um trabalho muito bom, né? Muito diferente do antigo treinador, um trabalho totalmente diferente do que vinha sendo feito antes, e o Zubeldia chegou e está mostrando que o São Paulo é competitivo, né? Só faltava um treinador que tirasse isso de dentro do clube, né? De dentro do elenco, de dentro do time, né? Que eles são competitivos e transformar para o campo, e é o que está acontecendo, né? Você vê um São Paulo aguerrido, um São Paulo que não desiste, um São Paulo que mesmo saindo perdendo, vai lá, empata e depois vira. Então São Paulo é um time, está sendo um time muito competitivo, e quando esse São Paulo é competitivo, a gente já sabe da história, a gente já sabe o que acontece, a gente já sabe do que esse São Paulo é capaz. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!